E fala aí pessoal, aquela para mais um vídeo. Do vídeo de hoje iremos jogar Ultimate United Remastered. Bem, o game lançou bastante atualização essa semana pro United, foi uma semana meio tenebrosa. Cara, o dono do jogo tentou corrigir a raid do Dagon, que antes já era meio ruim, mas era possível de você fazer. E basicamente nessa tentativa ele deixou a raid impossível de ser concluída assim. Era de boa, tipo, ele consertou grande parte da raid. Tipo, sempre chegava na parte do diálogo com o Azimuth, mas na hora que você ia falar com o Azimuth, você não ganhava o Omnitrix. Cara, foi um caos. Se você estava no servidor do Ultimate United, você provavelmente viu esse caos, foi uma revolta imensa desses últimos dias. Ainda mais que simplesmente o dono do game, ele não fala nada. Meu amigo, ele não se comunica, ele não chegou a mandar uma mensagem: pô pessoal, tô vendo esse problema, vou tentar corrigir. Não, ele ficava mudo e isso deixava o povo mais puto. Inclusive eu tava no meio da baderna, meu amigo, eu tava num veneno. Ainda bem que aparentemente foi consertado, e além disso todas as raids receberam uma atualização. Então a gente vai conferir nesse vídeo, além de outras novidades que a gente teve recentemente, só que eu não consegui acompanhar porque, como vocês podem ver, eu estou com o Ultimatrix. Sim, eu voltei pra ele, não por causa que eu não gostei do Omnitrix definitivo, foi mais porque eu fui atrás de concluir todas as conquistas do game, e uma delas era pegar o controle mestre, que por mais que eu tivesse o controle mestre eu não tinha a conquista dele, então eu tive que voltar pro Ultimatrix pra pegar a conquista dele, né? Mas eu já consegui isso, então bora ver essas novidades, né? Mas bem, começando aqui, já vamos pro que interessa. Raid do Dagon, eu quero meu Omnitrix definitivo. Bem, vamos lá pra Raid do Dagon. Caso você não saiba a localização, do lado aqui da loja do Sr. Balma, você vira à esquerda, né? Pra quem não viu o último vídeo. E temos aqui Raid do Dagon. Bem, para você fazer a Raid você precisa do Ultimatrix, obviamente, e de 350 de Mastery, que é basicamente a Mastery completa, beleza? Então, bora lá, filhão, que eu tô emocionado agora que eu quero meu Omnitrix definitivo. Ok, chegamos aqui e olha só! Atualizou mesmo. Agora já não tem mais aquele caminho que a gente seguia. Mudou até a fonte aqui. Lute com os esotéricos. Vamos lá, vamos virar aqui o Gigante Supremo. Way Big. Oh, olha, os esotéricos agora basicamente viraram bots, né? Não são os esotéricos em si. Basicamente tá... Ah, basicamente virou uma raid comum. Nossa, muito fácil matar esses bots. Esses bots são bem fracos comparado aos esotéricos. E eu simplesmente matei o Sr. George. Eu falo que esse inútil morre, cara. Na moral, ele tem que dropar essas calam dele, cara. Ah não, tá vindo uns esotéricos junto com o bot. Ah, ok, né? Uma tática aqui, caso você não saiba, né? Se você ficar destransformando e transformando em Supremo, reseta os cooldowns. Bem, vamos destruindo aqui essa raid, né? Basicamente agora virou uma raid comum do United, né? Ok, fiquei um pouco aqui impressionado que finalmente atualizaram essa raid comparado ao do game antigo, né? Porque essa raid foi basicamente um Ctrl+C, Ctrl+V do game antigo, né? Por isso que era tão bugada, né? Mas agora, aparentemente, ela é do novo sistema de raids do game, né? Temos bastante waves aqui. Será que são 10 waves? Tem bastante bot e bastante esotérico, né? Eu acho que aumentou tecnicamente um pouco a dificuldade, né? Ok, vá para o oceano e derrote Diagon. Olha só, ele já veio para perto da gente agora, né? Deixa eu virar aqui um área um pouco mais rápido, porque ir andando com o gigante aqui vai ser complicado. Sr. George aqui morto, né? Espero que ele não cause o bug da minha raid, né? Bem, o Diago ele já spawna aqui mais perto, né? Então é mais de boa de você trazer ele pra terra, né? Não sei se é mais necessário trazer ele pra terra, né? Mas a gente já traz pelo costume, né? De não bugar trazendo ele na terra, né? Bem, vamos derrotar aqui o Diagon, né? Basicamente utilizando os discos aqui do Gigante Supremo, né? A gente fica se transformando, utiliza o disco. A gente reseta o cooldown, assim a gente mata o Diago bem rápido, né? O Diago ele tá bem tanque, tá? Ele tá tancando bastante disco até. Ok, morreu. Será que foi? Ok. Round finalizado, vá para o Azimuth. Ok, vamos ver aqui se vai de primeira, né? Se for de primeira vai ser um sucesso, viu? Opa, foi a cutscene.
foi. Simplesmente ganhamos o Omnitrix definitivo. Caraca, a raid tá muito boa agora. A raid foi 100% funcional, de primeira, não tive nenhum problema. Como eles colocaram o sistema do remaster do game, né, de raids, funcionou certinho. O Omnitrix definitivo, eu ganhei a conquista. Hell yeah! Temos aqui o Gold. Nossa, já temos aqui alguns aliens. Olha só os aliens que eu tinha escaneado anteriormente, eles se manteram, né? Olha só que legal, como vocês podem ver, agora eu tenho o Rat, porque eu tinha pegado ele com o Super Omnitrix, né? Eu fui atrás de pegar os aliens que eu não tinha. Cara, que legal, velho. Bem, pessoal, completei aqui a minha barra de maestria, então vamos conferir agora o Omnitrix definitivo na sua nova versão. Como assim, Léo? Basicamente, o Omnitrix definitivo tomou algumas mudanças, alguns buffs que foram bem interessantes, né? Sendo o primeiro, obviamente, a bateria. E o porquê que ele recebeu essa melhoria? Pelo fato que o Omnitrix definitivo não tem acesso ao controle mestre. Por mais que você tenha pego o controle mestre, você vai perder quando pegar o Omnitrix definitivo. O controle mestre só funciona no Omnitrix protótipo, recalibrado e no Super Omnitrix, beleza? O porquê disso? O Omnitrix definitivo, ele obviamente vai se tornar o melhor Omnitrix, disparado. Ele é o que vai ter a maior gama de aliens e vai ser o Omnitrix que vai ter acesso ao Alien X. Sim, o Alien X vai ser um alien exclusivo do Omnitrix definitivo. Então é aquilo, como vai ter todos esses benefícios, obviamente tem que ter um balanceamento e esse foi tirar o controle mestre. Por mais que eu acho que o controle mestre nem faz tanta falta agora no definitivo com os buffs que ele recebeu, obviamente em algumas tarefas acaba sendo melhor você ter o controle mestre, né, como por exemplo farmar a maestria, porque você fica sempre transformado, então é mais rápido, mas em si não é nada que vai prejudicar tanto a sua vida, né? E o Omnitrix definitivo ele tem outras funções que são bem legais, diferentes dos outros relógios, né? Mas bem, vamos começar aqui, né? O Omnitrix definitivo tem bastante aliens, como vocês podem ver, né? A gente viu no último vídeo alguns, mas nesse vídeo eu vou fazer o teste de todos completo, tá? No último vídeo eu só esquipei alguns, mostrei modelos, mas eu vou testar agora todos os aliens realmente, beleza? Temos aqui uma gama bem grande de alien, né? Como vocês podem ver, né? Temos basicamente todos do game com os adicionais de Omniverse. Dessa vez eu tenho todos os aliens para testar, diferente do último vídeo, que eu não tinha, por exemplo, NRG, eu não tinha Nanomech. Tinha também um alien secreto, que é o Bullfrag, que eu consegui pegar agora, então a gente vai conseguir testar de forma completa o Omnitrix, né? Mas bem, vamos começar agora a testar o Omnitrix definitivo. Vamos começar aqui pela sua bateria, né? No último vídeo eu tinha bateria infinita, por causa que era um bug do controle mestre, mas agora como não tem isso, vamos ver a bateria real do Omnitrix definitivo, depois dos seus buffs. Então a gente vai ver basicamente a versão final dela, né? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui um alien aleatório mesmo. Vocês podem ver, virei aqui o Gravitech, que é um detalhe que a gente vai ver nesse vídeo, que ele recebeu melhorias, né? E bem, como vocês podem ver, a bateria aqui do Omnitrix definitivo desce bem lentamente comparado ao antigo. Vocês podem ver que do nada ela dá uma descida, às vezes nem é tanto. Ela tá bem melhorada. Quando lançou, o Omnitrix definitivo durava muito pouco. Era tipo papo de 1 minuto de se transformava, sem brincadeira. Agora realmente tá durando bastante. Não sei se é a melhor bateria comparada aos outros Omnitrix, mas ainda assim, comparado ao antigo definitivo, é uma boa bateria, né? Mas bem, o ponto alto aqui da bateria do definitivo não é nem a duração dela, e sim a recarga. Como vocês podem ver, eu deixei descarregar bastante minha bateria. Vou me destransformar e vocês vão ver o tempo que demora para recarregar. Olha isso. Sim, como vocês podem ver, a recarga é extremamente rápida. Então agora a bateria dura legal e recarrega muito rápido. Então dá pra ver que agora com o definitivo, necessidade com a bateria você não vai passar, né? Sem contar que o definitivo, ele tem a trava de segurança. Então é aquilo, quando você tiver pra morrer, você vai automaticamente se transformar. Mesmo que você não tenha bateria, o seu Omnitrix ele vai dar um pouco de carga e vai te transformar novamente. Eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou descarregar toda a minha bateria e vou ficar num ponto de quase morte. Bem pessoal, meu Omnitrix aqui está para descarregar, vamos testar agora a trava de segurança. Ele desligando, basicamente eu vou resetar o meu personagem, que com isso a gente toma basicamente um dano hit kill e ativa a trava de segurança, né? Ele vai desligar agora. Ok, reseto. Vocês podem ver, me curei e me transformei no Gravitech, mesmo estando ali sem bateria, né?
Vocês podem ver, resetei novamente, enchi uma barra aqui de bateria, né? Então ele tem esse sistema, né? Se você tiver ali um HP considerável e tomar um dano crítico, o Omnitrix vai te proteger, né? Isso aqui é bem legal, né? Você tem meio que ali uma segunda oportunidade, né? Agora vamos testar os aliens do Omnitrix definitivo. A gente tem bastante alien para testar, então não vamos enrolar, né? Vamos começar aqui ativando ele, ó, bem legal, animaçãozinha aqui do holograma. Vamos começando aqui com o Atômico. Acho que o Atômico é um bom começo, né? Já é um alien bem estrondoso, né? O Atômico não teve nenhuma diferença do Super Omnitrix, né? Creio que no futuro ele pode receber o rework. Eu acredito na teoria que todos os aliens de Omniverse vão receber o rework, porque basicamente a maioria é um Ctrl+C do jogo clássico, que não é tão antigo, já que o Omniverse foi a última update do clássico, mas ainda assim eu acho que merece novidades e eu creio que vai ter isso no futuro, né? Aos poucos, mas vai ter. Bem, começando aqui, primeira habilidade do Atômico no Q é basicamente esse raio dele. Dá um dano bem alto, né? Vocês podem ver que eu testei ali na minha outra conta e deu basicamente hit kill, né? Esse raio ele é um pouco ruim de acertar, diferente do raio, por exemplo, do gigante, de outros aliens. Bem, a segunda habilidade do Atômico é no E, ele dá essa explosão e área, basicamente hit kill também, ó, que tá transformado no 4 braços, que tem muito dano, né? Tipo, o Atômico ele é um alien bem versátil, né? Eu ainda acho que ele poderia receber umas melhorias, né? Principalmente no dano dele, já que é o Atômico, né? Ainda mais de Omniverse, já que ele não teve muita diferença do Super Omnitrix, mas em si ele é um alien muito bom, né? No R ele tem um uppercut e é isso, né? E obviamente ele voa se você apertar 2 vezes o espaço, né? É bem legal, cara. É um alien bem interessante. Bem, vamos partir aqui pro próximo alien, que é o Vampiro. Ele recebeu um rework, pelo que eu vi alguma das habilidades dele, então vamos conferir aqui, né? O modelo dele é bem legal, né? Obviamente ele voa, né? 2 vezes o espaço. Eu acho que o voo dele recebeu um rework, né? Tá com o novo sistema de voo do game, né? Tipo da Raia Jato, né? Bem interessante. Não sei se isso acaba sendo um nerf ou um buff, né? Eu acho que ainda o Astrodactyl é o alien voador mais rápido, né? Porque esse sistema de voo, ele não é tão veloz quanto o antigo, né? Não sei se é para evitar lag, mas é um voo aqui um pouco mais balanceado, né? Bem, vamos testar agora suas habilidades, né? Se eu não me engano, a primeira habilidade dele recebeu um rework, que é a de controle, né? Basicamente, se a gente apertar Q, a gente lança aqui basicamente nosso controlador e basicamente qualquer entidade ou player vira basicamente o nosso minion, né? Isso aqui é bem legal, ele vai seguindo a gente, olha só que legal. E obviamente a gente pode colocar para atacar inimigos, né? Apareceu o Rex aqui, ó, eu poderia colocar para atacar o Rex, né? Se ali eu simplesmente não tivesse sido destruído, né? Bem, como o Rex simplesmente matou ali o meu minion, né? Vamos testar nele, né? Vamos ali controlar o Rex. Ok, Rex controlado, vamos colocar ele para atacar agora os inimigos pra gente, né? Temos aqui alguns inimigos, vamos pôr ele para atacar, né? Ok, ele já tá vindo ali pra cima, né? Vamos lá, cozinha, Rex. Vamos lá, derrote os inimigos. Ok, já matou ali 2. É, matou todos, né? O Rex é um bom capanga, né? Dá pra gente utilizar o Rex como minion. É bem interessante, né? Mas a gente tem outras habilidades ainda com o Vampiro, né? No R ele tem o Uppercut, né? Clássico, a maioria dos aliens tem isso. E no T ele tem uma nova habilidade que é esse rugido aqui, né? Se não tivesse acabado minha bateria, a gente teria conferido, né? E o Rex é um canalha. Mas bem, vamos ver aqui a última habilidade do Vampiro, né? Basicamente no T ele dá meio que esse gritão, joga os inimigos pra longe. Dá um daninho básico, acho que é mais só pra você espantar os inimigos, né? Ficou bem legal visualmente, né? Você joga os inimigos pra longe, né? Não sei onde foi parar o Rex, né? Mas bem interessante, né? Não é uma habilidade muito OP, ó. Vocês podem ver o HP que tirou do Rex, né? E ele não tem muito HP, mas é aquilo, é como se fosse uma evasiva, né? Mas bem, vamos pro próximo alien, que é o Gravitek. Ele recebeu um rework na sua primeira habilidade, que parece que ficou bem OP. Se não me engano, ele tá tipo entre os aliens mais OP do game, se não o mais OP. Então vamos conferir, né? Mas bem, bora ver essa habilidade, né? Se eu não me engano é no Q. Ok, nossa, devastei aqui o Rex. Olha só que legal, cara. Ficou realmente a habilidade dele. Basicamente o show dessa habilidade é você pegar o inimigo e ficar batendo ele. Se eu não me engano, isso que faz dar dano, né? Não sei realmente que efetuar com precisão a skill, né? Mas pelo que eu vi é muito roubada essa skill. Pelo que eu vi é basicamente hit kill se você utilizar corretamente, né? Agora é como a gente faz isso, né? Eu não sei se tem que bater na parede, no chão, eu não sei realmente como é que a gente pode fazer, né? Deu muito dano ali no Rex, mas não entendi muito bem, né? Bem, vamos ver agora suas outras habilidades. No E, ele dá um stomp no chão, no R ele não faz nada, T nada, né? E o Sr. Sorvete morreu, né?
E 2 vezes o espaço ele voa, né? Isso aqui a gente já sabia, né? Bem, além dessa nova habilidade, o Gravetech recebeu um semi-rework. Basicamente, vocês podem ver que o rosto dele melhorou bastante, né? O corpo ainda tá bem simples, né? Não tá aquele corpo do Gravetech, mas em si o rosto melhorou bastante. Obviamente não tá aquele modelo incrível, mas já tá melhor que o anterior, né? Continuando, temos aqui agora o Bullfrag. Basicamente, para você pegar o Bullfrag, você vai ter que escanear de alguém. Não sei como esse alien surgiu. Pelo que foi dito, um admin utilizou ele. Não sei se foi admin ou o próprio dono do game quando lançou algum update. Aí a galera escaneou e foi repassando como um vírus, né? Eu fui uma dessas pessoas que pegou na base do vírus, né? Basicamente esse aqui é o Bullfrag, o modelo dele é bem legal, né? Em si eu acho que ele não mudou nada do jogo clássico. No que ele solta a língua dele, né? Tipo glutão, não é nada de incrível. No E ele dá um stompzão no chão, no R ele dá o uppercut, no T ele dá o chute, e é isso, né? Eu não vou dizer que eu esperava muito mais do Bullfrag, porque basicamente ele é um alien de combate corpo a corpo, né? Só esperava que essa habilidade da língua dele fosse um pouco melhor, né? Em si ele é um alien legal visualmente, né? É mais um pra coleção, né? Não é um alien poderoso, creio que no futuro ele deve receber um rework que deve vir talvez com algum evento, tipo a invasão dos Recursianos e tal, né? Continuando aqui, temos o Cocorocoid, que se eu não me engano foi um alien que eu não testei no último vídeo, né? Então agora temos ele aqui, muito massa, né? O visual dele é bem bacana. Habilidades, no Q ele tem um Stomp, no E ele dá um Dash. Não sei realmente se essa habilidade funciona de forma eficiente, mas tá aí, né? No R ele dá um chutão, né? Aquele chutão de galinha dele, obviamente tinha que ter. No T ele tem um grab, no Y ele não faz nada, né? Novamente é mais uma área de combate corpo a corpo. A maioria dos áreas que são de combate corpo a corpo vai ser meio que um Ctrl+C, Ctrl+V no game, né? Talvez no futuro alguns recebam rework, mas em geral o moveset deles vão ser sempre bem semelhantes, né? Bem, continuando, temos agora o Eco Eco. Basicamente não vai ter muita mudança do antigo, né? Só aqui no modelo mesmo, né? Ficou, obviamente, o visual de Omniverse. A habilidade dele primária é a de clones, padrão, né? Que a gente invoca os clones, no E a gente manda atacar. Em si, o Eco Eco não muda muita coisa, né? Se a gente vir aqui apertar E, ele ataca os inimigos, né? Que a gente escolher. E se a gente apertar R, ele tem, obviamente, o ataque sonoro dele, que os clones também utilizam, né? Essa é a parte legal dele, né? Continuando, temos agora o Blocks. O interessante do Blocks é que ele é um alien que veio bem bacana, né? O modelo dele é bem legal, as skills são bem interessantes. Ele não é, obviamente, o alien mais forte do game. Obviamente a gente tem o Gravetech, agora em Omniverse, né? Mas em si ele é um alien divertido, cara. Esse que é o diferencial dele, né? Basicamente no que ele faz essa barreira. É bem interessante, realmente você prende o inimigo aqui dentro, tá? Bem, essa segunda habilidade são os canhões de mão, né? Que ele faz aqui, é bem legal. Ele lança vários disparos. Não é uma habilidade hiper poderosa, né? Vocês podem ver, mas é divertidinha, né? Se a gente apertar R, ele vira essa forma de bola. Não tem nenhum efeito assim. Realmente você só fica ali protegido, né? Os inimigos, eles não te acertam, né? Vocês podem ver. E você fica aí andando, né? Sendo empurrado, né? No T, ele não faz nada. No Y, nada, né? Ele tem uma habilidade, entre aspas, que é no C. Porque eu acho que como o Blocks foi copiado do game antigo, né? Basicamente ele teria a habilidade de Stomp, né? Já que no jogo antigo tinha habilidades no C, né? Mas agora o C no jogo novo é o botão de destransformar, né? Então a gente tem esse conflito, né? Creio que no futuro o Blocks vai receber novas habilidades também, assim como os outros aliens de Omniverse, né? Bem, vamos agora pro Astrodactyl, basicamente o arraia-jato de Omniverse, né? Eu vi muita gente que quer o retorno do arraia-jato. Pode ser que ele tenha um retorno em Omniverse, né? Com aquele visual dele ali, que eu não sei se é fanart, se é oficial, já nem lembro mais. Bem, o Astrodactyl, ele é basicamente o arraia-jato de Omniverse, né? Bem, ele é um alien bem veloz aqui no voo dele, né? Talvez seja o alien que voa mais rápido, pelo menos em Omniverse. Talvez ali um pouco mais rápido que o arraia-jato, né? Porque ele tem um sistema de voo antigo, né? Então, basicamente, ele não voa com aquele sistema de progressão, né? Que é que você começa lento e depois acelera. Ele fica sempre na mesma velocidade, né? Então, ele é um alien bem diferencial, né? Um alien instantâneo aqui na parte do voo, né? Talvez te dê vantagem. Bem, partindo para suas habilidades, no que ele tem esse sistema de dash aqui. Não sei o que seria essa habilidade. Creio que no futuro vai ser substituída, porque essas habilidades são basicamente sem efeito, né? No E, ele faz os chicotes com as mãos, que basicamente quando você bate em um inimigo, dá o efeito aqui, ó, como vocês podem ver, né? Dá um efeito de stun temporário, né? O inimigo, ele toma um stunzinho, né? Então se você ficar flodando M1, o inimigo vai ficar constantemente stunado, né? No R, ele tem um stomp no chão, no T ele não faz nada, no Y nada, né?
Então é aquilo, ele é um arrajato com bônus ali, né, de M1. Ele não é hiper poderoso, né? E vocês já estão vendo aqui um conteúdo da update que veio também, são os Computrons, né? Mas depois a gente vai falar sobre eles de forma específica, né? Bem, partindo pro próximo, temos o Bigotoid. Ele é bem massa aqui, o modelo dele é bem bacana, cara. Ficou perfeito o modelo dele, cara. Igualzinho, né? Se a gente apertar aqui, ele voa aqui com o bigode, né? Obviamente. Ele voa bem rapidinho, né? É bem legal ele. No E, ele faz aqui 2 punhos com o bigode. Obviamente, se você bater no inimigo, tem esse efeito, assim como o Astrodáctilo, né? No R, ele não faz nada. No T, ele não faz nada, né? Basicamente, ele consiste aqui no voo e no bigode, né? Indo pro próximo, temos o Espantoid. Basicamente, a habilidade aqui do Espantoid é a do Q, né? A primeira, que ele abre e basicamente aqui assusta os inimigos, né? Vocês podem ver aqui que dá um certo dano, né? Como eu tô aqui chegando no NPC, vocês podem ver que ele tá me atacando porque ele tá tomando dano, né? Não é um dano incrível, né? Vocês podem ver que eu não cheguei a matar aqui esse NPC básico, mas ainda assim é uma habilidade, né? Ele não é um alien forte e ele só tem essa skill realmente, né? Então é aquilo, você tem que assustar aqui os inimigos, né? Não dá um dano insano, mas é alguma coisa, né? Ó, cheguei a matar. Tive que usar basicamente 2 vezes essa habilidade pra matar aqui um NPC, né? Agora temos aqui o Pisquidust, né? A fadinha. Bem legal aqui o modelo dele, bem bacana, né? Bem, o Pisquidust aqui é bem interessante porque ele voa hiper rápido. Vocês podem ver, cara, o voo dele é muito rápido. É bem legalzinho ele, né? Bem, partindo aqui para as habilidades dele, né? A primeira habilidade tem esse gritinho. Deve dar algum dano aí, não é incrível, né? Esse alien tem pouco HP, então a gente tem que tomar cuidado. Sua segunda habilidade no E, a gente já pode ver que dá um stun, é bem legal. É um stun constante. Acho que é um stun permanente, né? O inimigo ele fica caído ali, né? No R ele dá um chutinho, no T ele não faz nada, né? É aquilo, é um alien meh. Tipo assim, não é um alien insano, é legalzinho visualmente, né? Pra quem lembra do Pisquidust ali colocando o Kyber naquele sonho dele, né? Aquele sonho lá em estar participando com o Ben, né? A Gwen Fomax nas aventuras, né? É um alien legal, né? Visualmente ele é bacaninha, mas não é um alien poderoso assim, né? Ele é um alien ali mais pra você ficar stunando, né? Um alien pra você irritar, né? Bem, partindo aqui pro próximo alien, a gente tem o Podrão, né? A galera comentou no último vídeo o nome, né? Que eu havia me esquecido, né? É aquilo, né? Eu sempre acabo esquecendo o nome, mas agora eu tô com todos em mente, né? Podrão, bem legal o modelo dele, né? Igualzinho, né? Bem legal visualmente. Infelizmente ele não tem muitas habilidades, né? A gente tem que detalhar isso, né? Basicamente ele só tem uma habilidade no E, que é basicamente o gás que ele solta, né? Eu acho que ele poderia ter muitas habilidades, né? Tipo no Q, no E e no R ele ter tipos diferentes de gás, né? Mas por enquanto ele só tem esse gás único que não é um gás insano, né? E o Rex vem encher o saco, meu amigo. Eu tô num veneno com esse Rex que não tá escrito, velho. Continuando, temos agora o Gigante, o que já é bem interessante porque tem um safado aqui que eu quero me vingar. Receba, Rex. Bem, primeira habilidade do Gigante, temos aqui o raio dele cósmico. Não, obviamente não ia mudar muita coisa, né? O modelo dele é bem legal, é o modelo de Omniverse, né? Mas bem, o Gigante se não muda nada das habilidades dele do original, né? No E ele dá o pisão, no R ele agarra o inimigo e é isso, né? Ele não tem um grande diferencial, né? O dano aqui, pessoal, tecnicamente era pra ser maior, né? Porque, se eu não me engano, em Omniverse os aliens vêm no ápice da espécie, né? Então quer dizer que os aliens são mais poderosos do que um alien comum, né? Então o Gigante ele é mais poderoso que um outro Tokuster, né? Então eu creio que seria isso, né? Mas por enquanto os aliens aparentemente são a mesma coisa, né? Eles não receberam um buff. Creio que vão receber no futuro, quando receberem reworks, assim, quando for vindo, né? Como por exemplo o Gravitek, o Vampiro. Vamos ver aí, né? Bem, temos agora aqui o Pior, que a gente viu no último vídeo que ele não é o pior alien. O pior é o Alcatruta, mas temos aqui o Pior. O visual dele tem muito o que dizer, né? O Pior. Ele não tem nenhuma habilidade, tanto que por isso que ele é o pior alien, entre aspas, né? Mas ele tem o seu diferencial, que eu acho que ele é o alien com maior HP do game, né? Eu acho que basicamente você se torna imortal com ele, ou quase, cara. Eu não cheguei a testar realmente se a gente consegue morrer com ele, mas eu sei que o HP dele é insano. Bem, testando aqui o HP do Pior, vocês podem ver que ele perde vida, tá? Ele não é imortal, mas ele tem muito HP, né? Eu tô sendo atacado aqui pelo Computron, que é um inimigo bem poderoso, tá? Mas como vocês podem ver, eu tô tancando até que bastante, né? Mas é aquilo, você pode morrer, né? Acho que o HP dele poderia ser maior, né? Mas tá aí, né? Ele é um alien com bastante vida, mas não é imortal.
e tal, né? Bem, temos agora o Nanomech, que foi um alien que eu não testei no último vídeo. Consegui obter ele novamente, achei o Nanochip, foi difícil, mas eu consegui. Bem, como vocês podem ver, o Nanomech, ele é bem legal, o modelo dele, ó. Perfeitinho, bonitinho, acho que é o Nanomech mais bonito de Supremacia, acho que o modelo é bem paia, mas esse daqui é bem legal. Suas habilidades, no que ele faz esse brilho aqui. Não sei se tem algum efeito, né? Vamos chegar aqui nos DNAs aqui. Não parece que tá dando dano, né? Se a gente apertar R, ele voa. Voa, obviamente, bem rápido, já que ele é bem pequenininho. No E, ele tem um laserzinho. E é isso, né? O Nanomech é um alien puramente cosmético, né? Ele é pra você ter na coleção, né? Se você quiser ter a coleção completa, você pega o Nanomech. Ele não é um alien poderoso, né? Ele é basicamente um alien pequenininho. Você pode utilizar talvez para irritar alguém, mas ele não é forte, ele não tem um HP bom, ele não dá muito dano. Ele é para você ter na coleção, um alien bonitinho, né? Bem, temos agora o verdadeiro pior alien, que é o Alcatruth. Ele não é um alien que tem muito HP, vocês podem ver que ele é o Alcatruth, não tem muito o que dizer, né? Ele só tem uma habilidade, que é essa do que ele dá um dashzão, e é bem inútil, não dá dano. Em si, ele é uma cópia do pior, só que piorado pelo fato que ele tem um HP inferior ao do pior, né? Então tá aí, né? Esse daqui é o Alcatruth, né? Não tinha como esperar muito dele, mas ele é bem inútil mesmo, né? É pior que o pior. Bem, temos agora o Armato, alien que eu não testei no último vídeo. Bem legal o visual dele de Omniverse, eu gosto bastante. Vamos ver suas habilidades, né? No Q, ele tem aquele agarrão dele, né? Que dá um efeito de explosão. No E, ele entra dentro da terra, vocês podem ver aqui, e bom, você sai, bem legal. No R, ele tem um grab. No T, ele dá um porradão no chão e levanta as pedras. Ele é um alien bem legal, cara. Dentre os aliens de Andrômeda, não sei se ele tá entre os melhores, né? Talvez o NRG seja o melhor, né? O mais poderoso. Mas ele pelo menos tá no top 2 ali, cara. Ele é um alien bem interessante, tem bastante skill. É um alien bem completo, né? E visualmente é um alien bem legal, né? Bem, temos agora o Scarábula, alien de Omniverse. Ele é bem legal, o modelo dele bem bacaninha. No que ele basicamente faz uma bolinha pequena aqui de gosma, e quando você pula, você lança a bolinha, né? Aí quando ela acerta o inimigo, ela explode e dá um dano, né? Se a gente apertar E, temos como fazer aqui uma bolinha um pouco maior, né? Obviamente ela é igual à última, né? Você pula e arremessa no inimigo, e se a gente apertar R, a gente faz a bolinha gigante, né? Eu tô falando bolinha, mas é uma bola gigante, né? Que obviamente quando você pula, você lança no inimigo e é um dano astronômico, né? Cara, eu acho que o Scarábula é um dos aliens mais poderosos de Omniverse aqui no game, cara, porque essa habilidade dele dá bastante dano, né? E você pode ficar alternando, né? Lançar aqui várias, né? Você lança aqui a pequena, depois você vai lançar grande e depois lança gigante, né? Então você pode lançar várias aqui e detonar um inimigo, né? Eu acho bem legal esse Scarábula. Bem, agora temos aqui o NRG. Infelizmente, ele ainda não recebeu um rework. O porquê eu estou dizendo isso? Porque o NRG de Supremacia recebeu um rework. Tô mostrando aí pra vocês na tela o modelo dele atual. Ficou muito bonito, tá? Muito superior ao antigo. Mas o de Omniverse não recebeu ainda o seu rework, né? As skills aqui permanecem sendo a mesma, né? No Q, ele faz essas 3 bombas de magma. No E, ele tem o seu laser, né? Bem legal. E no R, basicamente, você fica apertando pra você sair da armadura, né? Não é um alien incrível, né? Dentre os aliens de Andrômeda ali, ele é um dos mais fortes, né? Por causa que o laser dele dá muito dano. Mas em si, não é tão incrível. Eu acho mais legal o Armato, né? Porque ele tem maior gama de habilidades, né? Mas ele é um alien bem interessante, né? Quando você sai da armadura, você consegue voar, né? Como vocês podem ver, o modelo dele tá bem antigo. Tanto que ele não tem nem a roupinha de Omniverse, né? Bem, partindo aqui pro próximo alien, temos o Irado, né? Ou Rat, qual que vocês preferem, né? O Rat, ele tem 2 variantes, pessoal. Ele tem a variante primária, que você pega com 0 de maestria, né? Que basicamente é o Rat padrão, né? Ele é lá daquele jeito. Mas quando você pega a sua barra de maestria acima da metade, ele ganha o seu traje, né? Ele vira aquele Rat mexicano, né? Aqui, ó, Lucubra Rat. Como vocês podem ver, ele fica com todo o traje dele aqui. E basicamente é o Rat, né? Vocês podem ver que o Rat, do nada, ele começou a andar sozinho, né? Ele tem aquele sistema igual ao dos Supremos Descontrolados, né? Basicamente o Rat, ele fica irritado e vai pra cima dos inimigos próximos, né? Pra atacar eles, né? Isso aqui sozinho, tá? Eu não tô nem com a mão no teclado. Vocês podem ver, eu soltei a mão no teclado, ele vai andando sozinho, beleza? Bem, olhando aqui para suas habilidades, no Q, ele tem um Stomp no chão. No E, ele tem um Uppercut.
No R ele não faz nada, T nada, Y nada, né? Ele é um alien bem simples, né? Ele é um alien bem antigo, né? O diferencial dele é que ele tem modelos legais, né? Mas em si, habilidades, ele é um alien bem simples. Agora vamos aqui para o Contratempo. Bem, o Contratempo, ele tá com um modelo antigo, né? Antes do rework dele, né? Em si, o modelo não é feio, né? Mas eu ainda assim quero ver um modelo de Omniverse dele, né? Basicamente aqui ele é o Contratempo padrão que a gente tinha antigamente, né? No que ele tem um raio semelhante ao do Atômico, vocês podem ver aqui. Esses raios que são maiores são bem difíceis de acertar, não gosto muito, mas tá aí, né? Não é muito forte também, né? Comparado ao do Atômico e do Gigante. No E, ele tem basicamente esse ataque em área que você utiliza e ganha um boost de velocidade, né? Essa habilidade dá um stun no inimigo. É bem legal, cara. Contratempo, ele é interessante nesse ponto, já que ele é um alien bem simples, né? O Contratempo não é um alien ruim, né? Ele tem essas duas habilidades que são legais, né? Mas como vocês podem ver, ele é quase um Ctrl+C do Atômico, né? Vamos ter que esperar um rework dele. Bem, temos agora o Friagem, que eu gosto bastante, do visual de Omniverse. Bem legal ele aqui, né? Ele Friagem fortão. No que ele fica intangível. Obviamente, se você apertar duas vezes o espaço, ele voa, né? Acho que eu nem preciso dizer isso, não muda nada o moveset. No E, ele tem aqui esse ataque de gelo, esse bloco de gelo. No R, ele tem um sopro gelado dele, que é basicamente a melhor habilidade dele. Vai congelando o inimigo e dá muito dano. O Friagem, ele é um dos aliens fortes que a gente tem em Omniverse, né? Porque ele fica intangível, ele voa e tem esse sopro gelado que dá muito dano, tá? No T, ele faz esse iceberg aqui, bem legal. E bem, no Y ele fecha basicamente o manto dele, né? Não é uma habilidade em si, mas aqui você pode fechar o seu manto, né? Bem, agora temos aqui o Gosma, que fica meio estranho no meu visual, né? Dá pra vocês verem que o Gosma aqui, como o meu Matrix é branco, ele fica branco, né? O pessoal achou meio sugestivo aqui esse meu Gosma, né? Comentem se você achou ele meio estranho, mas o visual dele tá o visual de Omniverse, né? Se a gente apertar aqui, ele lança ali uma bola de Gosma. Bem interessante que o Gosma ele tem um efeito sonoro enquanto ele anda, diferente de outros aliens, né? Vocês podem ver. No E, o Gosma aparentemente não tem uma habilidade, mas eu acho que ele tem. Só é uma habilidade muito específica de utilizar, ou não tá funcionando. Eu não sei realmente como é que funciona essa habilidade dele no E. No R, ele tem essa Gosma no chão. No T, ele lança uma outra Gosma novamente, né? Acho que deve ter efeitos diferentes, né? Eu acho que as Gosmas não tem diferença. Não entendi, mas tá aí, né? Deixa eu ver aqui a habilidade do E. Realmente não tem função em inimigos, né? O Gosma é o Gosma, né? Bem, partindo aqui pro próximo alien, a gente tem o Bala de Canhão, visual de Omniverse, bem legal. Se a gente apertar aqui, ele não faz nada. No E, ele entra na sua forma de Bala de Canhão, né? Que aí dá dano se você pega a velocidade e bate no inimigo, né? O Bala de Canhão é um alien bem legal, tá? Ele dá bastante dano, cara. Se você bater aqui no inimigo, né? Não dá pra gente ver aqui diretamente uma barra de HP do Sr. Sorvete, mas ele dá bastante dano, tá? Partindo pro próximo, temos o Frank Strike. Visual dele de Omniverse bem legal. Vamos conferir suas habilidades, né? No Q, ele dá o Uppercut, né? Obviamente ia ter o Uppercut. No E, ele tem um ataque de eletricidade, né? Esse ataque aqui, obviamente ia ter no Frank Strike, né? Não aparenta dar muito dano. Vamos ver no R. Ok, no R ele taca eletricidade no chão, também não deu muito dano. No T ele não faz nada, Y nada, né? Bem, temos agora o Dito, que infelizmente tá péssimo, o modelo dele não tá muito legal, né? Merece um rework o Dito. A habilidade dele primária, no Q ele faz os clones, obviamente, e no E você manda ele atacar. É basicamente isso, né? O Dito ele só faz isso, você faz clones e manda os clones atacarem os inimigos, né? Bem, partindo pro próximo, a gente tem o Arthropod, o seu visual de Omniverse, né? Pronto para humilhar Billions. Sua primeira habilidade, no que ele lança aqui essa energia, esse raio elétrico que a gente consegue meio que controlar o inimigo, né? Empurrar ele para longe, tipo Gravitek, só que piorado. No E, ele tem esse ataque de eletricidade, assim como o Frank Strike, né? A maioria dos aliens elétricos tem o mesmo tipo de habilidade. Bem, um detalhe interessante, se a gente apertar duas vezes o espaço com o Arthropod, ele voa. Eu não sabia que ele conseguia fazer isso aqui no game, né? Bem legal, né? E se aqui de resto a gente não tem muitas novidades aqui pro Arthropod, né? É basicamente o mesmo alien, né? No R, ele abre aqui, mostra o cérebro dele, né? E faz meio que esse campo de energia que quando você se aproxima do inimigo dá um dano, né? Mas não compensa muito você utilizar porque você provavelmente vai apanhar com ele, né? Bem, partindo pro próximo alien, a gente tem o Shamalin. Sim, ele tem aqui no Omniverse, né? É interessante o Shamalin, né? Ele tem aqui uma roupinha e tal, mas o modelo dele tá um modelo antigo, então ele é bem feioso assim, né? Em geral, primeira habilidade dele no Q, ele dá um chutão, né? Obviamente ele tem essa habilidade, né?
Alien corpo a corpo. Bem, ele tem uma habilidade no E também que ele fica invisível, né? E com isso ele ganha velocidade, né? Os inimigos ainda conseguem te ver, mas os players não, né? Partindo pro próximo, a gente tem o Cipó Selvagem, né? Ele é bem legal aqui no seu modelo de Omniverse, bem bacana. Aqui em habilidades, no Q, ele entra dentro da terra. Em si, essa habilidade é boa só se você quiser fugir realmente, né? Que você fica dentro da terra e tal. Então os inimigos não conseguem te ver, mas em geral não é a skill perfeita, né? No E, ele lança aqui raízes, né? Bem interessante, prende o inimigo. No R ele lança as bombas dele, né? As granadinhas aqui que ele tem nas costas. No T ele não faz nada, no Y ele não faz nada, né? Bem, partindo pro próximo, temos aqui o Tartagira, mais um Alien de Andrômeda, né? Aqui na sua versão de Omniverse. Primeira habilidade dele no Q, ele faz um tornado de vento, bem interessante. Um dano ok, aparentemente. No E, ok, ele lança ali uma rajada de vento, né? Acho que seria pra empurrar o inimigo, né? Mas como se um sorvete tá colado em mim, não dá pra gente ver, né? Se a gente apertar 2 vezes o espaço, ele voa, né? Em si, o Tartagira ele não é um alien poderoso. Acho que nem no desenho ele chegava a ser, né? Ele era um alien bem assim, mais ou menos, né? Bem, próximo alien que a gente tem é o Massa Cinzenta. Seu visual de Omniverse. No Q, ele coleta ouro. No E, ele coleta ferro. E no R, ele faz uma granada de nulidade, né? Na verdade, ele consegue fazer várias coisas, né? Se a gente apertar T, ele não faz nada. Se a gente apertar R novamente, ele craftou agora uma arma dos encanadores. A gente pode clicar e atirar no inimigo. Se a gente apertar R novamente, ele fez agora um canhão, ok? Bem legal, né? Basicamente os itens que você compra na loja do Sr. Bauman, só que de graça, né? Se a gente apertar R novamente, ele fez agora um projetor de nulidade. Bem, uma coisa que eu não sabia é que o Massa Cinzenta ele consegue fazer essa armadura do Azimuth, né? Que a gente viu no Segredo do Matrix. Ele consegue craftar também, né? Aqui a gente pode bater no inimigo. Com isso, o Massa Cinzenta ele ganha mais vida, né? Em si, se a gente apertar E, ó, ele tem uma habilidade no E, tá? Ele bate com tudo no chão. É aquilo, né? É um upgrade aí pro Massa Cinzenta, né? Ele é um alien bem esquecido. Essa armadura aqui é bem interessante. Ela não tem nenhuma habilidade além dessa, mas é bem legal, né? Ver isso daqui. Algo que a gente não vê muito pro Massa Cinzenta, né? Algo diferenciado. Bem, continuando, temos aqui o Insectoide. Não tem muito o que falar dele, né? O modelo dele, sem comentários, né? A habilidade, no que ele solta essa força de gosma. No E ele lança esses cuspe dele, que não dá muito dano. No R ele não faz nada, não tem nada, só nada. E 2 vezes o espaço ele obviamente voa, né? Mas o voo dele não é rápido nem nada, né? O Insectoide é sem comentários, né? Um alien totalmente esquecido. Partindo pro próximo, a gente tem o Diamante, né? Agora a gente vai na Speedrun. O modelo dele de Omniverse, se a gente apertar Q, ele lança os dardos. Se a gente apertar I, ele faz uma parede. Se a gente apertar R, ele lança aqui os diamantes, né? Se a gente apertar T, ele basicamente se explode aqui, faz esses espinhos, bem legal. E no Y, ele faz essas 2 granadas aqui, né? Eu não tinha entendido de início, mas é basicamente uma granada, né? Se o inimigo encosta aqui, ele vai tomar um ataque, né? Não é incrível, mas tá aí, né? É uma habilidade pra ele, né? Partindo pro próximo, a gente tem aqui o Ultra T. O Ultra T aqui de Omniverse é bem esquecível, né? Se a gente apertar aqui, ele não faz nada. No E nada, R nada, T nada, Y nada, né? O Ultra T de Omniverse simplesmente não tem nenhuma skill comparado aos outros Ultra T's, cara. Eu acho que ele não foi atualizado, né? Comparado aos outros, então não tem muito o que fazer com ele, né? E o modelo dele também não é nada incrível, né? Partindo pro próximo, a gente tem o XLR8. Obviamente ele tem a sua versão de Omniverse, eu acho bem legal. Habilidades no Q, barragem de soco, né? No E, ele dá um outro golpe. No R ele faz o tornado, bem interessante, né? O XLR8 ele é um alien veloz, né? Ele não é um alien pra você sair combando, né? No T ele dá um TP com um soco. E obviamente se a gente apertar Ctrl, ele corre rápido, né? Ele é o alien mais veloz que a gente vai ter, tá? Vocês podem ver aqui. Partindo pro próximo, a gente tem o Aquático, mais um alien esquecível. O modelo dele paia. Não tem nenhuma habilidade, como vocês podem ver. Tô apertando aqui todos os botões. O Aquático é um alien sem comentários, né? Eu só mostrei mesmo pra vocês verem que tem no relógio, né? Mas em si ele não é um alien nem um pouco interessante, né? Partindo agora pro Cuspidor. O modelo dele de Omniverse, bem legal até. O Cuspidor vai ser um alien que não vai fugir muito dos outros, né? Basicamente só recebeu uma skin de Omniverse, né? Se a gente apertar aqui, ele faz essa força de gosma, que deixa o inimigo preso. Isso aqui é legal. No T ele não faz nada, R nada. No T ele faz essa onda aqui de gosma. Ok, em si ele não tem muita skill, né? Ele não é poderoso também. Ele é um alien que você consegue prender o inimigo ali uma hora ou outra, né? Pode ser usado talvez de suporte, né? Bem, partindo pro próximo alien aqui, a gente tem o Besouro, né? É um alien bem interessante. Seu modelo de Omniverse bem legal. Habilidades, no Q, ele tem a sua corridona, que ele bate ali com a chifrada. No E,
ele come aqui 2 pedras e lança o laser dele. É legal. O besouro ele não é hiper poderoso, mas é um alien bem interessante, né? Ele tá com a nova skill que os outros receberam, né? Bem, vamos ver agora o Fogo Fato, nossa versão desabrochada, né? De Omniverse. Ele recebeu uma nova habilidade que a gente vai conferir, que eu achei bem interessante. Mas aqui de início, a habilidade dele no que? Ele faz os chicotes com as mãos, que basicamente você batendo aqui tem aquele efeito de M1, assim como os outros aliens, né? Bem, se a gente apertar E, ele tem um lança-chamas, né? Diferente do Fogo Fato convencional, ele não tem mais aquela habilidade que é aquele gás dele, né? Então, basicamente, a gente só tem um lança-chamas agora, né? Seria isso um nerf? Quem sabe, né? Se a gente apertar R, ele lança aqui as raízes, né? Podem ver, cresceu ali, deixou preso no senhor sorvete. E agora, vamos para sua nova habilidade no T, que olha só qual é. Isso mesmo, a gente tem a habilidade de controlar abóboras do Fogo Fato. Isso que a gente viu lá em Omniverse, no episódio que ele tá ajudando a Encantriz, né? Que é o episódio que o Fogo Fato ele fica desabrochado, né? Basicamente, depois que a gente invocar as abóboras apertando T, se a gente apertar Y em um inimigo, ela vai atacar o inimigo que a gente pedir, né? Assim como os clones do Eco Eco. Bem, temos agora a múmia. Bem legal aqui, o modelo dela de Omniverse. A múmia não muda nada da anterior, né? Só realmente o visual. Então se a gente apertar aqui, a gente invoca aqui os mutantes. Se a gente apertar E, ele ataca o inimigo, assim como qualquer clone aqui que a gente tem no game. E no R, ela tem esse chute baixo, né? Basicamente é isso da múmia, né? Ela é bem simples. Realmente o ponto alto dela aqui é os mutantes, que você pode utilizar ali como ataque, né? Em si ela não é um alien poderoso. Bem, o próximo alien que a gente tem é o Ameaça Aquática. Alien de Andrômeda, não tem nem o que dizer. Um dos meus favoritos, se não o meu favorito, né? Fica um pouco ali pau a pau com o Anfíbio, mas eu gosto pra caramba dele. Modelo de Omniverse, bem legal. Suas habilidades, no Q, ele tem a bomba d'água, bem bacana. No E, ele tem obviamente o jato de água, bem bonito visualmente, né? Bem legal, não dá tanto dano assim, mas é uma habilidade, né? É uma ameaça aquática, né? Ele é o Gult, né? No R, ele dá o uppercut, no T ele não faz nada, Y nada, né? Acho que ele poderia ter uma habilidade de fechar a máscara, né? Acho que pelo menos seria legal visualmente, né? E também teria outras habilidades que ele poderia fazer de água, às vezes até podendo inventar, né? Por exemplo, ele lançar tipo uns cortes de água, algo desse tipo, né? Ali tinha que ser um pouco criativo, né? Mas esse aqui é uma ameaça aquática. Bem, vamos para o próximo alien, que é o Mega Olhos. Vamos aqui ver ele. O modelo dele de Omniverse bem legal. A habilidade a gente tem no que aqui? Esse raio que ele lança, o olho dele, do peito. É aquilo, né? É uma habilidade ok, não dá muito dano, né? E só tem essa habilidade, né? Ele não tem os outros raios aqui que ele lança dos outros olhos dele, né? Bem, partindo aqui pro próximo, a gente tem o Iguana Ártica. É um alien bem esquecível, né? Ele precisa de um rework aqui no seu modelo. De habilidades a gente tem no que? Esse raio dele, gelado. Não dá muito dano. Um ataque bem meh. No E, ele tem aqui esse sopro gelado, que congela o inimigo, né? Bem interessante, é diferente do friagem. Se a gente apertar R, ele tem esse outro sopro, que tem um efeito diferente, também faz uma onda aqui, é bem doido. Se a gente apertar T, ele não faz nada, Y nada, né? Em si, ele não é um alien forte e o modelo dele é péssimo. Bem, agora temos aqui o Crash Hopper, um alien de Omniverse. Bem legal aqui o visual dele, né? Bem bacaninha. Basicamente, se a gente pular, obviamente ele tem um pulo bufado, né? Já que é o Crash Hopper. A habilidade, se a gente apertar aqui, ele dá um dash. Essa habilidade faz sentido pro Crash Hopper, né? Diferente dos outros aliens, né? Você consegue pular e utilizar esse dash para ir para frente, né? Então é uma habilidade de locomoção realmente útil, né? Isso aqui é bem legal. Se a gente apertar T, ele tem esse outro super pulo que dá um dano quando você efetua ele e é bem mais alto que os normais, né? Eu cheguei na nuvem aqui, é bem poderoso, né? Você pode pular e depois tentar usar ele, é bem legal. É bem legal ele, né? Você consegue utilizar depois de utilizar um pulo, né? Então você consegue bem alto, né? E você pode combar aqui com a habilidade do Q. Bem, no R ele dá um stomp no chão também. No T ele não faz nada. E basicamente é isso do Crash Hopper, né? Ele é o alien que você vai pular, né? Bem, agora temos o Fantasmático. Bem legal aqui no seu estilo de Omniverse, né? Com as correntes. 2 vezes o espaço, ele voa, né? Fantasmático, já esperado dele, né? Se a gente apertar aqui, ele fica invisível. Totalmente invisível, né? É o alien mais odiado do game, né? Já que muitos usam na raid pra roubar drop. Então tá aí, né? Fantasmático. No E, ele tem um ataque de tentáculos, né? Isso aqui a gente já tá ligado. Bem bacana. Obviamente dá dano no inimigo, né? Se ele chegar aqui nessa área. Ou daria dano. Aparentemente o de Omniverse não dá dano. Acho que é um bug, mas tá aí, né?
Se a gente apertar R, ele tem a habilidade de controle, bem legal, a gente pode utilizar aqui no Sr. Sorvete, aí a gente consegue pegar e levar ele aqui pra longe, né? É bem doido, né? Funciona em qualquer inimigo player, né? Não é uma habilidade poderosa, em player é bem poderosa, né? Você dá um dano bem alto, mas em inimigos aqui, NPCs, não é tão incrível assim, né? Bem, o próximo alien que a gente tem aqui é o Quatro Braços, seu estilo aqui de Omniverse, bem legal. Habilidades no Q, vamos ver aqui, ele tem o Seismic Clap, um tapão. Antes era a melhor habilidade do game, né? Dava muito dano, agora já não dá tanto, né? Foi nerfada. No T ele tem a barragem de soco, né? Tem muito inimigo aqui, mas ok, dá um dano bacaninha. No R ele arremessa uma pedra, ok. É uma habilidade ok, acaba lagando muito quando tem muito inimigo, cara. Isso aqui é chato pra caramba. Essa habilidade da pedra é interessante, né? Não dá pra gente ver com perfeição, né? Visto que tem um zilhão de inimigos, né? Em si, o Quatro Braços, ele era um alien que tinha potencial, né? E bem, a sua habilidade no T é um agarrão, que você agarra, gira e arremessa o inimigo, né? É bem ok essa habilidade, né? O Quatro Braços já foi um dia um alien forte, né? Eu espero que pelo menos a versão de Omniverse dele seja buffada e ele volte a ser um alien poderoso, né? Ok, partindo pro próximo alien, a gente tem aqui o Acelerado. Eu resetei meu servidor privado, então agora ele tá melhor, porque antes eu já tava há muito tempo no servidor e ele já tava derretendo, né? O Acelerado, bem legal o visual dele, de Omniverse. Se a gente apertar Ctrl, obviamente ele corre mais rápido, né? Bem interessante, ele não corre tão rápido quanto o XLR8, mas tá aí, né? Bem interessante. Suas habilidades, no Q tem a barragem de soco, no E ele dá essa corridona, tipo o XLR8, no R ele não faz nada, T nada, Y nada, né? Ele é basicamente um XLR8 inferior, tá? Ele não é incrível, mas tá aí, né? Às vezes se você pegar ele no modo aleatório, vai ser útil, né? Partindo pro próximo, a gente tem aqui o Glutão. Esse aqui é o Glutão Turvo, se eu não me engano, né? Eu espero que eu esteja falando certo. A habilidade a gente tem no Q, ataque da língua, né? Bem não é bem bacana. No E ele se puxa com a língua. E no R ele come e solta esse arroto. Não é isso, né? Não é um alien interessante, né? Ele é um alien bem é só pra você ter realmente aí, né? É pra completar espaço, né, basicamente. Partindo pro próximo aqui, a gente tem o Diabrete, né? Diabrete, visual dele de Omniverse, meio alto, mas ok. Ele não tem reorg de habilidades, né? Tá igual o Diabrete antigo, então se você apertar aí, ele faz essa bazuca e é isso, né? Bem esquecível ele. Bem, temos agora o Estrela Polar Brabo. Só a versão de Omniverse, né? Muda um pouco aqui o rosto dele. A habilidades vai ser a mesma do Estrela Polar que a gente já conhece, né? O que é bem interessante, acaba sendo um alien bem forte, né? Porque o Estrela Polar recebeu aquela ultimate dele que é bem poderosa, né? Primeira habilidade aqui no Q, ele solta suas ondas magnéticas. Não é muito poderosa essa habilidade, mas tá aí, né? No E, ele arremessa aqui um bloco, dá um dano ok. No R, ele tem a sua ultimate, que dá hit kill, não tem jeito, né? Nem deu pra gente ver aqui, porque os Cavaleiros Eternos são bem fracos pra essa ultimate, né? Mas é bem poderosa, né? Vocês podem ver que ele morreu antes de lançar a ultimate, né? Que ele lança vários desses blocão aqui que dá muito dano, né? Bem, temos agora o Gold Cromático. Bem brabo o visual dele de Omniverse, bem bonito o modelo. Habilidades no que a gente não tem nada aparentemente, né? Tem um detalhe que o Cromático ele precisa de energia, né? Então a gente tem que apanhar pra ele acumular energia, né? Então vamos invocar aqui os Cavaleiros Eternos. Vamos deixar eles batendo na gente. Ó, vocês podem ver que o Cromático ele vai se regenerando enquanto apanha, ao mesmo tempo que se fortalece, né? Bem, depois de você acumular uma certa energia com o Cromático, você consegue voar com ele e também libera algumas habilidades, né? No Q a gente não tem nada, no E ele tem esse raio dele, não é muito poderoso, né? O Cromático já foi um alien bem meta no passado, cara, ele era bem forte, ele tinha uma habilidade que era quase um Kamehameha, pena que ele perdeu, era bem forte o Cromático. Em si ele é um alien ok, né? Não é muito forte, no futuro ele tem potencial para se tornar forte com Scourge, né? Já que ele muito provavelmente vai ter aquela lâmina de Sapien Celestial, né? Bem, temos agora o outro Glutão, né? Esse aqui agora acho que é o puro, né? Legal, ele é verdinho, bonitinho, né? As habilidades são as mesmas, tá? Nem vou perder tempo mostrando, é a mesma coisa, né? Comeu aqui, faltou arroto, né? Bem, temos agora o Besta, estilo de Omniverse dele. Ganha ali uma coleira. Basicamente, habilidades a gente tem no Q, fugido dele, dá um dano, tá? Um dano bem interessante até. No E, ele aparentemente não faz nada. Eu acho que seria o faro dele, mas acho que não tem nenhum inimigo aqui, nenhum player pra gente poder rastrear. No R, ele não faz nada, T nada, Y nada, né? Ele é um alien bem né? Tipo, ele tem ali o rugido que dá um dano, mas em geral
é um alien bem esquecível, né? Em todas as versões do besta, ele é um alien bem meh, né? Ninguém dá muita bola pra ele. Bem, o próximo alien que a gente tem aqui é o macaco-aranha, seu estilo de Omniverse, bem legal. Ele tem um pulo, obviamente, elevado. Se a gente apertar aqui, ele lança essa teia dele, que é tipo o ataque do lutão, só que é uma teia. No E, ele pula e lança ali uma bola de teia, que faz esse efeito no chão, né? Que se alguém pisar, fica stunado, né? Tipo aquela gosma que a gente vê no cuspidor, né? Bem, temos aqui um alien que ele é bem esquecido, cara, desde o protótipo, que é o Chocante, cara. Quase nem vejo o Chocante. Ele aqui no seu visual de Omniverse, bem legal. A habilidade a gente tem no Q. Vamos ver aqui o que ele faz, no Q aparentemente nada. Obviamente ele voa apertando 2 vezes o espaço. No E, ele fica numa forma de energia, bem legal. Ele não voa muito rápido, mas ok. No R, ele tem esse campo de energia. No T, ele também lança eletricidade. Ele é um alien elétrico, né? Ele é como se fosse tipo uma fusão do Frank Strike com o Arthropod, basicamente. Bem, temos agora o Anfíbio, mais um alien de Andrômeda, acho que é o último, né? A gente confere todos, acho que é, né? Anfíbio aqui no seu visual de Omniverse, bem legal. Obviamente ele voa apertando 2 vezes o espaço, acho que eu nem preciso dizer isso. No Q ele dá um golpe, no E ele tem um ataque de eletricidade, no R ele tem esse ataque do chão, né? Basicamente um Ctrl+C dos outros aliens, e é isso, né? Bem, agora temos o Feedback, um alien que precisa de um rework, né? Ele basicamente não muda nada dos antigos, né? Se a gente apertar Ctrl seria para ele correr rápido, mas em Omniverse ele não faz isso, tá desativado essa habilidade, mas ok. No Q ele tem um ataque de eletricidade dele, ok. No E ele dá esse dash, no R ele dá um super pulo, e é isso, né? O Feedback é um alien que precisa de um rework, principalmente de modelo, para ele ficar num modelo mais atualizado, tipo Fogo Fato, né? Um alien mais alto, né? Temos agora o Blitzwolfer, bem interessante ele aqui, o visual dele é bem legal. No Q ele tem esse uppercut. No E ele tem um grito sônico dele que dá bastante dano, tá? É bem poderoso. No R ele tem um super pulo. No T ele tem esse chutinho baixo. O Blitzwolfer ele é um alien poderoso, cara. Acho que dentre os aliens de Omniverse ele é um dos aliens fortes, né? Em si o Blitzwolfer já era um alien poderoso antes, né? Ele não é, sei lá, insano, tipo o Eco, né? Mas ele tá aí num bom nível, né? Bem, temos agora o Enomossauro, nem preciso dizer, né? O alien favorito do Ben. Seu estilo de Omniverse. No Q tem o Stomp no chão. No E, barragem de soco. É mais lenta que a comum, mas tá aí a mesma coisa. No R ele não faz nada, né? Normalmente seria pra ele crescer, mas ele não cresce em Omniverse, né? Por mais que ele poderia, né? O Ben só não usou essa habilidade, mas aqui no jogo eles também não colocaram, já que o Ben nunca utilizou, né? No T ele não faz nada, Y nada, né? Aqui o Enomossauro é basicamente nerfado comparado aos outros, né? E basicamente é isso, pessoal. Acho que eu não esqueci nenhum alien, eu acho realmente. Deixa eu ver aqui, tô analisando a playlist pra ver se eu esqueci de algum alien. Mas eu acho que realmente a gente viu todos os aliens até o momento de Omniverse, né? Creio que vai vir novidades para o futuro. Agora realmente Omniverse é o próximo passo do game, né? Então conteúdos vão vir para a Omniverse. Então se você tem o Omnitrix definitivo, você vai conseguir acompanhar esses conteúdos, né? Caso você decida permanecer no Super Omnitrix, creio que você vai ser barrado de alguns conteúdos, né? Envolvendo aliens. Mas eu acho que em outros conteúdos você ainda vai conseguir ter acesso. Talvez novas raids que possam vir e tal, né? Mas o Alien X, quando ele vier, vai ser exclusivo do definitivo, então se você quiser o Alien X, você vai ter que migrar para um novo relógio, né? Por enquanto, o definitivo ele não é o Omnitrix mais poderoso que a gente teve, né? Obviamente a gente tem o Super Omnitrix que tem os Supremos, mas por enquanto o definitivo não tá tão para trás, né? Os aliens estão recebendo reworks, estão ficando poderosos, e no futuro ele vai sim se tornar o melhor Omnitrix, tanto porque os aliens vão ser poderosos e também pelo fato que vai ter o Alien X e o Scourge, né? É, sem comentários isso, né? Falando sobre o Alien X, eu consegui testar o Alien X, né? Eu vi que gerou muita polêmica do Alien X, né? Porque ele foi liberado, entre aspas, no game. Basicamente, como a update de Omniverse foi rushada, o Omnitrix definitivo foi lançado como se fosse o definitivo de admin. Então, muita gente que pegou inicialmente o Omnitrix definitivo teve um acesso temporário ao Alien X. Mas aquele Alien X, pessoal, não é o Alien X do game que a gente vai ter, tá? Esse Alien X é um Alien X de admin. Então, basicamente, só administradores têm acesso ao Alien X. Ele é um alien bem aí de cosmético, basicamente, cara. Ele não tem nenhuma habilidade incrível. Basicamente, ele faz clones, assim como qualquer alien que a gente vê aqui. Ele tem algumas habilidades que são os golpes padrões de corpo a corpo, que obviamente dão hit kill porque é o Alien X, né? Mas em geral ele não é um alien poderoso, né? Eu tive a oportunidade de testar ele temporariamente, eu até testei na época que eu tava com o Super Omnitrix,
então a gente não tem ali grandes coisas pra ele, né? Obviamente no futuro vai vir o Alien X pro definitivo, e aí sim ele vai estar na sua versão final, né? Ele vai estar com o modelo de Omniverse, né? Aquele Alien X queixudo que todo mundo gosta, e vai ter um moveset mais próprio, né? Eu creio que ele vai ter habilidades interessantes, diferente do que a gente teve, né? Então se você vê alguém com um Alien X aí, provavelmente é algum admin do game, né? Ou o próprio dono, ou no máximo um hacker, tá? Não tem como você ter acesso com ele, não tem como você escanear, tá? Eu vi muita gente falando que dá pra você escanear o Alien X quando ele se clona. Não, eu testei isso, não funciona, beleza? Isso daí é conversa, né? Alguém inventou isso daí, não tem como você pegar. Tanto que aqueles que tinham acesso ao Alien X perderam acesso a ele por causa que era um bug, tá? Em geral, não fiquem bitolados atrás do Alien X no momento, vamos esperar com paciência ele vir. Ele vai vir com a raid do centro da criação, já foi mostrado em Sneaks, então vamos esperar para ele vir com a sua forma completa e melhorado e realmente ser um alien bom de se utilizar, tá? Por enquanto, ele é puramente cosmético para admins, tá? Então, a gente não tem acesso a isso. Não acreditem em fake news aí. Se você vê alguém que não é nenhum dos admins, nem o dono utilizando, provavelmente é um hacker, não cai na lábia dele, beleza? Mas bem, conferimos aí as novidades referentes ao Omnitrix definitivo, fizemos um teste completo dele, mas temos outras atualizações para conferir. Sendo a primeira delas, novos inimigos aqui no mapa, né, que no caso são os Computrons, né. A gente tem duas versões dele, temos a versão azul e vermelha, tá. Eles são inimigos que quando você derrota, dropa dinheiro, basicamente cada um dropa uma nota que dá 50, não compensa, sendo sincero, o tempo que você gasta matando um desses Computrons, você faz a missão aqui dos Cavaleiros Eternos ou a lá do deserto, né, de Focus 4, que vale muito mais a pena, tá? É bem inútil eles, tá? Eles são basicamente inimigos aí pra te encher o saco, tá? Eles são bem fortes, tá? Os Computrons não morrem com facilidade, né? Tanto que eu vou pegar aqui o Gravitek, que é um alien poderoso, e vou mostrar pra vocês tentando matar eles, tá? Bem, os Computrons, eles são bem fortes, né? Vocês podem ver que eu tô utilizando aqui o Gravitek, né? Que é bem poderoso. E mesmo assim eles não morrem direto, tá? Eu vou aqui, ó, lutar com eles. Vocês podem ver que eu tô utilizando o Gravitek, que é bem poderoso, ó. Tive que atacar bastante. Olha que o Gravitek é um alien bem poderoso, tá? Eu tentei lutar com eles utilizando, por exemplo, o Eco Supremo e não matou de primeira, tá? Eles são bem fortes e dão aqui uma quantia bem média de dinheiro, né? Obviamente aqui eu matei com uma facilidade grande por causa que eu tava usando o Gravitek, mas em geral não compensa você farmar eles, né? A menos que você esteja de bobeira no servidor fazendo missão e eles apareçam, aí é um dinheiro extra, né? Mas em si não vale a pena você gastar seu tempo farmando apenas eles, beleza? Bem, outra novidade que foi adicionada foi a Excalibur. Ela é uma arma que você supostamente consegue pegar. Basicamente ela se localiza aqui no deserto, vou mostrar pra vocês. Ela fica basicamente aqui, ó, vocês estão vendo que é a missão do Frank Strike, que você vira aqui à direita, né, que tem essa montanha. Ela fica escondida aqui, beleza? Bem, a Excalibur, supostamente você consegue pegar, meio que tendo uma sorte de puxar ela aqui, né? É bem difícil, não vi ninguém conseguindo puxar, já faz um dia que estão tentando e não pegaram. Bem, eu creio que não dá pra pegar a Excalibur, já tá em um dia, vi muita gente tentando e ninguém pegou realmente. Cara, foi bem aleatório o update dela, ninguém esperava. E em si, eu acho que nem dá pra pegar, tá? Já tentei muitas vezes, vi muita gente tentando tipo, um dia e não conseguiu pegar. Então eu creio que seja só pra você ficar brincando aqui de tentar puxar ela, pra você ver se você é digno. Mas, sendo sincero, não dá pra pegar. Tem essa animaçãozinha de você tirando aqui e caindo, mas não é incrível, tá? Não vi ninguém pegando, não sei aí se ela tem um potencial, mas é aquilo, tá aqui. Se você quiser ficar tentando, boa sorte. Eu não vou perder tempo nisso, porque sinceramente não acho que compensa. E pelo fato de você ter que tirar ela aqui, por mais que seja possível, supondo aí que dê pra você pegar, ela provavelmente deve ser um item que some quando você sai do game, né? Já que não tem nenhuma conquista pra ela. Então ela provavelmente não é um item permanente. Então eu creio que não compensa, né? Por mais que dê pra você pegar ela, não deve ser nada incrível de você gastar o seu tempo, né? Mas tá aí, né? É uma novidade, né? Bem, agora vamos pro último ponto aqui que eu considero relevante das últimas updates, que foi uma atualização para as raids. Temos a remake nela, vamos conferir se tá interessante, né? Já faz tempo que as raids estão precisando de uma atualização, inclusive as raids privadas, que muita gente pede isso. Bem, chegou um ponto que eu acho que já tá óbvio que é intencional as raids serem públicas pra ter ali um pouco de dificuldade, porque é aquilo, se fosse privado seria muito fácil, né? Então provavelmente ali teria que ter uma drop rate de itens, né? Então
é aquilo, os drops são garantidos, mas são em público, então você tem que competir com os jogadores, né? É aquilo, vai de você julgar o que é melhor, né? Ter um drop garantido, mas você tem que competir com os jogadores, ou provavelmente não ter um drop garantido, mas ser uma raid privada, né? Bem, vamos dar uma olhada aqui nas raids, né? Deixa eu teleportar lá pra gente poder dar uma olhada de como tá funcionando. Bem, chegamos aqui na nave espacial, ela recebeu um rework, hein? Olha que legal, a nave tá bem bonitinha, tem um sistema de votação ainda. Cara, que legal, cara, fizeram uma nave espacial realmente, né? Cara, bem legal a nave, ela tem até um outro andar aqui, cara. Que bacana, velho. Bem, pra gente poder fazer a raid, eu creio que a gente tem que sentar aqui no assento, né? Aí a gente seria teleportado, né? Tem um sistema de votação. Bem, deixa eu esperar aqui o timer acabar pra gente ver se mudar no sistema de votação. Olha só, reseta agora, hein? Antes não resetava, ficava tipo votos infinitos aqui, tanto que se você tentasse fazer uma raid tava, sei lá, 200 de voto. Cara, bem legal isso, né? Agora a votação reseta quando ocorre um teleporte, cara. Muito bacana. Mas então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Essas últimas atualizações foram mais para corrigir problemas críticos do game, né? Como por exemplo a raid do Dagon. Cara, foi uma boa update, cara. O game ele tava precisando disso para realmente respirar, né? Muita gente não tava conseguindo ter acesso ao Matrix definitivo, inclusive eu. Então muita gente ia ficar barrada de conteúdos do game, né? Agora a raid do Dagon tá 100% funcional, eu espero, né? Talvez se tiver algum bug ou outro, vai ser fácil de ser corrigido, ó. Você provavelmente vai fazer na segunda vez e vai conseguir pegar, né? Às vezes é um vacilo que você deu, sei lá. Você deixou, sei lá, cair um bot fora do mapa, né, com um gigante. Então é aquilo, se você jogar ali com um pouco de cuidado, você vai conseguir de boa fazer a raid do Dagon e talvez qualquer outra raid do game agora com o novo sistema, né? Bem legal essa update, foi muito boa aí pro game, realmente tava precisando dessas novidades aí, inclusive para as raids, né? Vamos ver as updates futuras do game, né? Provavelmente vai vir mais reworks de Omniverse, talvez novidades, novos aliens e no futuro Alien X. Mas então é isso, pessoal, a gente se vê no próximo vídeo.